Bom dia, galerinha do primeiro ano. Mais uma vez eu aqui para mostrar um pouco do conteúdo e dar continuidade ao que nós vimos sobre o barroco português. Agora nós vamos trazer essa característica para dentro do barroco brasileiro, tá certo? E vamos começar exatamente agora. Olha só. Esse movimento ele teve início na Europa, como nós já sabemos. Depois da Europa em si, ele se repercutiu em Portugal, e Portugal, como uma metrópole que colonizou o Brasil, né, descobriu o Brasil, explorou, trouxe também o barroco para cá. Então, mais precisamente na Espanha, nos séculos 17 e 18, primeira metade, e no Brasil tem o seu início em 1601, quando a gente já estava naquele processo de colonização, com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira, até 1768, que finalizou com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. E é apoiado pela Igreja Católica contra o Renascimento e a Reforma Protestante. Então, aqui nesse período em que o barroco veio para o Brasil, ele veio com o poder da Igreja Católica de monopolizar absolutamente todas as decisões tomadas aqui, já que ela não estava conseguindo se perpetuar exatamente na Europa. Então vocês viram nessa época a questão da Inquisição, a questão das indulgências. Então foi um período forçado exatamente que a Igreja proporcionou aqui em nosso país, tá? Então nós temos aqui outras denominações que a escola barroca recebeu no Brasil. Ela pode ser conhecida exatamente por uma escola seiscentista, por nascer exatamente aqui no ano de 1601. Pode ser uma escola espanhola, porque ela teve origem exatamente na Espanha, ou gongorismo, porque mais precisamente na Espanha, na cidade de Góngora. Então, ela pode receber essas quatro denominações: barroco no Brasil, seiscentismo, escola espanhola ou gongorismo, tá? Dando prosseguimento, nós temos aqui como contexto histórico todos esses acontecimentos. Primeiramente, o Brasil estava vivendo um ambiente colonial. Nós estávamos sendo colonizados, aqui já estava tendo um povoamento, vindo muitas pessoas de Portugal. Também submissão à Espanha, foi quando resolveram fazer o Tratado de Tordesilhas, dividindo um lado do país para Portugal, o outro lado para o continente espanhol. Tivemos também a invasão holandesa, a questão da Holanda em 2 estados brasileiros, para tentar tirar o nosso açúcar, roubar o nosso açúcar, né? O fortalecimento da Igreja Católica com a Santa Inquisição, temos o capitalismo mercantil, o processo dos grandes mercados que surgiram dentro desse povoamento, onde eles procuravam vender o máximo possível e exportar para outras cidades, né? Tivemos o catolicismo versus o protestantismo, que ele impediu o protestantismo de entrar no Brasil, apesar de já ter algumas coisas vindas da Europa, com alguns, como a gente chama, rebeldes, né? Que foram contra as regras da Igreja Católica. Tivemos também o culto e o clero, o domínio espanhol de 1580 a 1640, o sebastianismo, jesuitismo contra-reformista, o ciclo da cana-de-açúcar, a invasão holandesa eu vou ter que tirar porque eu já falei aqui em cima, revolta dos irmãos Becker, ocorrida no Maranhão em 1684, justamente nesse período da invasão holandesa, né? E Guerra dos Mascate, ocorrida em Pernambuco em 1710. Foram os movimentos históricos que aconteceram aqui no Brasil durante a perpetuação do barroco, tá? Temos como característica essas quatro logo iniciais: o contraste, contraposição de temas, de assuntos, de motivos e de elementos expressivos, tais como a oposição entre a vida terrena e a vida eterna, espiritualidade e materialidade, entre o céu e a terra, entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, a tristeza e a alegria, eram exatamente contrastes, tá? Verbalismo, um exagerado de imagens, de figuras de sintaxe, de metáforas difíceis e de floreio literário. Por isso, uma linguagem bastante rebuscada, tá? Religiosidade, repetida frequência de assuntos envolvendo a problemática religiosa da época, sermões voltados para a comunidade para tentar desfazer problemas que estavam existindo nelas. Sensualismo, contraposição à característica anterior, ênfase dada a aspectos táteis, visuais, sensitivos, tato com relação
tanto em relação à natureza como em relação ao corpo humano. Aí são imagens criadas por artistas exatamente sensualizando com o nudismo, mas um nudismo puro porque está ligado exatamente à natureza, ok? Temos também aqui ainda mais características que podemos falar, que é o pessimismo nascido da oposição frontal feita entre o corpo e a alma, entre o eu e o mundo, entre o cristianismo e a reforma. O culto da solidão, o artista ou poeta é um ser especial que se isola no mundo particular. Com esta característica, o barroco está na raiz do futuro movimento romântico. Temos a transitoriedade da vida, pessoas que ficavam com medo de morrer por não ter condições de dar as indulgências que a Igreja Católica queria e por isso não compraria o seu terreno no céu. E se morresse, para onde iria? Então eles começaram a se perturbar, entraram numa crise depressiva que naquela época não sabia o que era depressão, como nós sabemos hoje, então entravam e muitas delas enlouqueciam e até morriam. E algumas para escapar de uma certa forma, já que não podia comprar, e a igreja procurar Deus para tentar sanar o problema psicológico, né? Preocupação constante com a morte, era isso que ele fazia, a transitoriedade da vida, gosto pelo grandioso, sangrento espetáculo trágico. Isso aqui já se refere às pessoas que iam contra os dogmas da religião católica e que exatamente estava sendo um herege e ia para o tronco, lá eles colocavam madeiras embaixo da pessoa e tocava fogo em praça pública, para que outras pessoas conseguissem ver o que era que aconteceria com alguém que se rebelasse contra a igreja. Então, vocês sabem que isso aí era um momento também de tensão emocional, tá? Nesse caso, a gente, por mais que a gente trabalhasse com o sentimento, a gente poderia sofrer consequências disso, tá? Ó, aqui nós temos imagens da questão, os jesuítas pregando, né, os sermões e a imagem de Cristo crucificado, em que eles traziam com um benefício maior. Então nós temos aqui os traços marcantes da escola barroca, tá? Onde ele fala exatamente da fusão entre o teocentrismo e o antropocentrismo. A gente tira o antropocentrismo, que era da época clássica, onde o homem era o centro do universo, e volta a ser o teocentrismo como Deus centro do universo. Importância ao sistema religioso eram 80% dos textos, né? Preocupação catequética, influência camoniana, que veio do período clássico, isso aí nós tivemos nas artes, né? Nas pinturas. Tivemos a explosão da linguagem, o uso constante da antítese, o homem angustiado, depressivo, o rebuscamento, exagero, extravagância, metáforas e hipérbole, o gongorismo, gosto pelo exagero, pelo que é feito, conceptismo, ele tinha um conceito direto, racional das coisas, que na verdade o conceptismo era exatamente a ideia dos pensamentos, né? Sentimento de insegurança, o pessimismo, jogo de palavras, trocadilhos por meio de poesia, que era o que nós chamamos de cultismo, ordem inversa das frases e tentativa de conciliar matéria e espírito. Tá? Presenças de motivos religiosos, santos, feiras, padres e outros. Daí vem a questão das novenas e outras coisas mais, tá certo? Então, olha, aqui eu vou encerrar exatamente a nossa participação em que fala exatamente desse período, tá certo? Que vai falar dos autores e obras, isso aí nós vamos falar numa outra aula. Então, nesse momento, espero ter tirado a dúvida de vocês sobre essa escola barroca. É uma escola religiosa que vai focar exatamente no poder da Igreja Católica, o absolutismo dela no mundo e mais precisamente nos países explorados e colonizados, tá certo? Então, ficam para o próximo encontro a continuação desse assunto, que vai ser autores e obras da escola barroca, tá bom? Deixo aqui meu abraço, meu carinho e desejo boa sorte na resolução das atividades de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.